Às vezes não é a história o que fica da leitura de um livro, mas uma emoção, um sentimento que se preservam mesmo depois dessa leitura. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois aspectos importantes para manipular as emoções do leitor de ficção, o tom e a atmosfera. Fica comigo! Olá, eu sempre tive dificuldade de escrever um poema que fosse sem um projeto em mente. Para quem trabalha dessa forma, o sentido de unidade de um livro, mesmo que pelos contrastes de cada uma das suas partes, é uma meta a ser seguida. Um dos aspectos que ajudam a dar unidade a um livro é ter muito claro qual é o seu tema. O tema seria a ideia que permeia todo o texto e que, de alguma maneira, vai influenciar não só o conteúdo, mas a forma como a obra se apresenta. Dito de outra maneira, o tema tende a ser uma verdade que é apresentada, mesmo que você não acredite nela totalmente, ou que ela seja totalmente falsa. Essa verdade é o que conduz à polifonia de vozes aparentemente contraditórias que um texto de ficção pode trazer. Ao terminar de ler um texto, fazemos esse cômputo do conflito dessas vozes e extraímos um posicionamento frente ao tema. Aí entra outro elemento importante, que é o tom. O tom representa certa atitude ou sentimento frente ao tema que está sendo abordado. Esse tom pode ser representado de diferentes formas na narrativa, inclusive pelo comportamento das personagens, pela linguagem utilizada ou pelos recursos como símile, metáfora, etc. Um livro pode, por exemplo, tratar do tema da finitude da vida, mas o tom escolhido pode variar bastante, desde o trágico, cômico até o solene. Ao ler o texto, você pode sentir-se angustiado, eufórico, deprimido, sufocado. Essas sensações ou emoções podem ser construídas pelo acúmulo sistemático de signos e motivos ao longo da narrativa. Quando somos levados a reagir com a sensação ou emoção a um texto, é provável que isso se dê pela construção de uma atmosfera. A atmosfera é o sentimento, não necessariamente emocional, construído a partir da descrição de um espaço ou objetos dentro dele. É importante que o autor ou autora tenham clareza sobre o tema sobre o qual escreve, para harmonizá-lo com o tom e a atmosfera ou atmosferas que serão trabalhadas ao longo da narrativa. Vamos fazer duas leituras para exemplificar melhor esses conceitos, logo após a vinheta. Vamos ler dois textos. O primeiro é um trecho do início de A Metamorfose, de Franz Kafka. Este é o segundo parágrafo, que vem logo depois do famoso Ao despertar de sonhos intranquilos. Vamos lá. O que aconteceu comigo? Pensou. Não estava sonhando. Seu quarto, de fato, um quarto humano, apenas um pouco pequeno demais, estava em ordem, entre as quatro paredes bem conhecidas. Acima da mesa, sobre a qual se desdobravam amostras de tecido, Samsa era caixeiro viajante, pendia o quadro de um recorte de revista ilustrada que ele havia colocado dias antes em uma bonita moldura dourada. Mostrava uma senhora com um barrete e estola de peles, sentada ereta e erguendo na direção do observador uma pesada manga também de pele que lhe ocultava todo o antebraço. Nesse parágrafo, Kafka estabelece símbolos importantes para construir a atmosfera da novela. Ele não está sonhando, então esqueça a atmosfera onírica. Se você tem a sensação de aprisionamento e asfixia ao ler a Metamorfose de Kafka, pense se o fato de toda a narrativa rodar em torno desse quarto apenas um pouco pequeno demais e de alguns cômodos do minúsculo apartamento da família Samsa tem a ver com isso. Ao mesmo tempo, a atmosfera sufocante dialoga com o tema de A Metamorfose. Mas qual é o tema? Para mim, A Metamorfose trata do desconforto e da estranheza do não pertencimento. Você pode pensar no subtema da ingratidão, das relações familiares, utilitárias ou coisas do tipo. Se você tiver outra ideia, pode colocar nos comentários. Gostaria de ouvir. O tom também é trabalhado nesse parágrafo. Perceba que para abordar o tema, Kafka parece adotar um tom irônico, patético, muito sutil. O próprio símbolo do inseto monstruoso, e aí lembrando que a barata é uma licença poética dos leitores, ele é patético. Mas vejamos o parágrafo. A condição miserável da personagem que passa a viver confinada é reforçada por sua profissão. Ele poderia ser um auxiliar de escritório, mas ele é um caixeiro viajante. Alguém que se movimenta pelo espaço e que verá seu movimento privado. Outro símbolo importante é o quadro, igualmente patético. Ele cortou uma foto de revista e colocou uma moldura dourada. É brega, né? Aqui é a mão de Kafka imprimindo um tom irônico patético à cena, à vida miserável desse personagem que ele pretende atormentar. Mas voltemos ao quarto. São quatro paredes bem conhecidas, essa é a expressão. Outro signo importante para estabelecer uma relação auto-irônica com esse espaço em que ele estará preso
e todas as emoções que ele evoca. Quase vemos o semblante de Gregor observando aquelas paredes e pensando sobre a sua condição de arrimo de família. Ele mal espera o que acontecerá com ele quando ele não for mais útil. Não vai embora, que tem muito mais. Mas antes eu vou pedir que você deixe nos comentários o nome do livro cuja atmosfera mais te marcou. Que atmosfera é essa? E como ela te afetou? Se você quiser compartilhar isso comigo, é só deixar aqui nos comentários abaixo na descrição do vídeo. Vamos ver um segundo exemplo, logo após a vinheta. Vamos ler agora o conto de abertura de As Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury, O Verão do Foguete. 1 minuto antes, era inverno em Ohio. As portas fechadas, as janelas trancadas, as vidraças embaçadas pela geada, pingentes de gelo em todos os telhados, crianças andando de trenó nas colinas, donas de casa parecidas com enormes ursos negros, andando com dificuldade pelas ruas geladas com seus casacos de pele. Em seguida, uma longa onda de calor cruzou a cidadezinha. Um maremoto de ar quente, como se alguém tivesse deixado aberta a porta do forno de uma padaria. O calor pulsou entre as casinhas, os arbustos e as crianças. Os pingentes de gelo se soltaram, despedaçaram-se, derreteram. As portas se escancararam, as janelas se abriram. As crianças se livraram das roupas de lã. As donas de casa tiraram as fantasias de urso. A neve se derreteu e revelou os gramados verdes do verão anterior. O verão do foguete. As palavras correram de boca em boca nas casas abertas ventiladas. O verão do foguete. O ar quente do deserto redesenhou os cristais de gelo nas janelas, apagando as obras de arte. De repente, os esquis e os trenós tornaram-se inúteis. A neve, que caía do céu gelado sobre a cidade, transformou-se em chuva quente antes de tocar o solo. O verão do foguete. As pessoas se debruçavam nas janelas gotejantes e observavam o céu avermelhado. O foguete estava no campo de lançamento e emitia nuvens quentes de fumaça cor-de-rosa. O foguete ficou lá, naquela manhã fria de inverno, criando o verão, com cada descarga de seus poderosos propulsores. O foguete trouxe tempo bom e o verão se instalou por sobre os campos por um breve momento. As Crônicas Marcianas são, na verdade, uma série de narrativas que podem ser lidas como contos independentes, mas que, em conjunto, acabam formando uma novela com unidade temática. Ray Bradbury trabalha o tema do domínio da natureza pelo homem. Aqui, representa metaforicamente a história da tentativa de colonização de Marte. Mas qual é a verdade que isso encerra? Se você ler o conjunto de narrativas, perceberá que a verdade subjacente é de que essa tentativa é vã e que é, inevitavelmente, aquilo que o levará à ruína. Nesse sentido, o tom e a atmosfera utilizados por Bradbury nos ajudam a chegar a essa verdade. Para isso, esse conto serve como um marco importante e tem uma função específica dentro do conjunto do livro. A atmosfera em torno da colonização é uma mistura de deslumbramento e ameaça. Bradbury trabalha isso pela oposição nos 2 primeiros parágrafos do cenário frio de inverno que de repente vira verão, quando do lançamento do primeiro foguete a Marte. O segundo parágrafo termina com a neve que derreteu e revelou os gramados verdes do verão anterior. As pessoas estão eufóricas com o lançamento e chamam o episódio de Verão do Foguete. Agora, Bradbury começa a pintar a atmosfera com outras cores. O céu avermelhado, medo, logo se transforma em uma nuvem de fumaça cor-de-rosa. Ah, beleza. Mas ele segue com um jogo de contrastes e esse verão, uma alegoria para a euforia da colonização, não durará. É só lembrar, o verão se instalou por sobre os campos por um breve momento. Aqui, Bradbury parece anunciar sutilmente a tragédia que espera os exploradores. Mas e o tom? Ele trabalha o desbravamento, a conquista da natureza. Ok, como sabemos que isso vai dar ruim? Ele dá umas pistas. Observe a imagem no começo da mulher fantasiada de urso, com um casaco de pele. Aqui, mais uma vez, o tom patético e irônico que vimos em Kafka demonstra uma abordagem não heróica desse tema. Será assim mais adiante, com os primeiros confrontos entre os marcianos e os terrestres, quando as mortes se dão por uma completa falta de compreensão entre eles e inclusive com alguma certa dose de humor negro. Por fim, uma coisa importante, nesse primeiro conto não há praticamente personagens. O cenário e a atmosfera construída são um elemento essencial, que fazem com que essa abertura do livro seja tão memorável. Vamos chegando ao finalzinho e eu queria terminar dizendo o seguinte: se uma obra literária fosse comparada a uma casa, cada cena ou poema é como se fosse uma parede que erguemos diante do leitor. Se uma parede real é composta de tijolos normalmente simétricos, a parede narrativa é formada por palavras que devem ser escolhidas com precisão para causar determinados efeitos emocionais. Nos 2 exemplos de hoje, o autor trabalha tijolo a tijolo, cada um com um formato diferente, cor, sabor, cheiro, etc.
Por hoje é só, você pode assistir outros vídeos do canal e se inscrever para receber notificações toda vez que eu postar vídeos novos. Abraço! Aqui um spoiler para quem quer spoilers. Se você não quer, é melhor você clicar em algum vídeo que está aparecendo. Mas no final, os terrestres se arrombam com Marte.